Agora esta chamada está sendo gravada. Prontinho. Jesus, saiu aqui. Estão vendo a tela, meu povo? Tô vendo a tela já. Fechou. Uma coisa que vocês já sabem, não tem nada de novo. Multiplicação e divisão, a gente já sabe que vocês estão, ó, maravilhosamente bem, né? A gente vai dar uma revisada no conteúdo da aula passada, com as explicações que o Lucas já fez da lição de casa. Vamos dar uma reforçada nessa parte de fração. Não é um bicho de 7 cabeças, viu? Vocês são inteligentes, a gente confia no potencial de vocês. Então, vamos lá. Vamos revisar. O que é fração? Fração tem números, né? Sabemos que tem números. Fração é uma divisão e é parte de um todo. Vocês já estão acostumados com isso, já estão familiarizados também. Aí vamos dar uma revisada em algumas coisas agora. A fração. A parte de cima é o numerador, que é a parte que a gente quer. A parte de baixo é o denominador, que é baseado no todo. Tem uma barrinha aí de chocolate e eu não quero comer ela toda, eu quero guardar doisinhos para mais tarde. Então, se eu tenho 5 quadradinhos de chocolate e eu vou comer 3, vai sobrar 2. Então, quando a gente come 3, a gente dá uma riscadinha nela, né? Sobrou 2, assim como eu queria. Esses 2, quem tem irmão sabe que tem que esconder na geladeira. E bem escondido para ninguém achar. Porque se você deixar fácil, é tchau, entendeu? E tu nem pisca, e tu ainda pergunta quem foi e ninguém aparece. E ninguém viu. A Mônica que diga, né? 6 irmãos, colega. Se duvidar, ainda culpavam ela. Então, 3 dividido por 5 dá um número que a gente chama de número racional, porque ele está na parte de divisão, ele já está em decimais, porque ele tem uma casinha depois da vírgula. Então, essa parte aqui, que a gente já conhece, é a parte que está em fração. A partezinha do meio é a parte que a gente está fazendo a divisão, e essa parte aqui é a parte do número racional, que justamente a gente só fez a divisão. Olhem bem para essa imagem. Eu quero que vocês me respondam, hein? O chat está aí para isso. Chat é o chat. Em nome de Jesus. Chat GPT não. O chat GPT erra muito na matemática. Não caiam nessa. Qual é o numerador da fração? Quem sabe o nome dessa fração? Essa fraçãozinha bem aqui. Vou até dar um zoom aqui. Alguém sabe me responder? Interagir no chat, pessoal. Nem precisa.
Vou aliviar para vocês, não precisa nem abrir o microfone. Será 1/4? Lucas, o que você acha? Você acha que está correto? É porque tem um aluno chamado Lucas também. É você mesmo. Ah, eu? Ah, sim. É. Olha, ó, meu Lucas, meu xará, falou 1/4 também. Se o Olha, Lucas falou, então tá. se o Lucas falou, entendi. O Lucas falou, tá falado. Que isso? A Rafa também falou que é 1/4 aqui. E a Nath também. Samanta, Lucas, Rafa. Nath tá certo. Olha aí, o povo se une, né, para falar o certo. É isso Nós aí. estamos unidos. Agora eu quero saber de vocês qual é o numerador dessa fração. Quem sabe me dizer? Olha, eu vou dar uma espiadinha aqui. Eu vou deixar vocês darem uma espiadinha em cima. Pra vocês me responderem, hein? Já foi. E aí, o que vocês acham? Tô sendo muito de boa. Qual é o numerador da fração? Numerador, hein, gente? Eu tô vendo que o povo tá mandando mensagem. Só viu um agora. Isso aí. Um saiu meio esquisito, meio torto? Saiu, mas vocês entenderam. Então, a gente sabe que o numerador da fração é o 1. Qual é o denominador da fração? Essa pequena fração aqui, ó. Quem é o denominador dessa bichinha aqui? Pode mandar no chat, gente. Rapaz, o Lucas tá 234. A Samanta, a Lívia. O povo tá muito acordado, gente. Como escrevemos 4 no formato de fração? Vocês lembram que no jogo da semana passada, a Jaque explicou algumas coisas e ela falou como a gente escrevia um número inteiro em formato de fração? Alguém, assim, dá um palpite? O Lucas falou que não se lembra. Eu vou puxar para cá, ó. Eita, que ficou. A questão, ela quer saber como escrevemos 4 no formato de fração. A Jaque explicou para vocês que toda vez que a gente tem um número inteiro, a gente vai ter embaixo isso aqui, ó. A gente vai ter um 1zinho embaixo. Quando a gente faz essa divisão, 4 dividido por 1 dá 4. Então, toda vez que vocês quiserem colocar qualquer coisa do tipo, precisar transformar, vou dar uma dica, hein? Mais pra frente vai precisar disso aqui. Precisar de alguma coisa que é um número inteiro, mas vocês vão precisar de fração, então a gente coloca um 1zinho embaixo. Ele já tá lá, só que ele tá escondido. Aí a gente só mostra ele, beleza? Joinha pra cima quem entendeu, joinha pra baixo quem não entendeu. Samanta entendeu? Alguma dúvida? Lucas mandou joinha também. Vitória não entendeu. Tá. Vou colocar outro número, então. Se a gente tem o número... Fala um número para mim, alguém. Só o número inteiro. Calma, Lucas. Devagar. Respira. Pronto, Samanta falou 8. Samanta falou 8 e o Lucas falou 3. Vou deixar só no 8 para a gente não se confundir. Esse 8 aqui, ele tem uma coisa escondida. Toda vez que a gente quiser transformar ele em fração, a gente vai revelar o que está escondido. O que é que está escondido? O 1. Todo número inteiro vai ter
dividido por 1 embaixo, que é a fração. Que vai ficar o 1zinho embaixo, no denominador, e o 8 em cima. Ou 8, ou qualquer número que for. O Lucas falou, acho que foi 3. Se eu tenho o número 3, mas eu quero transformar em fração, igual ao número 4, igual ao número 8, o que eu posso colocar embaixo? O que eu posso revelar que tá escondidinho ali? A gente tá ali, mas a gente não tá vendo. Mas para eu transformar em fração, eu faço o quê? Eu vou revelar o que está embaixo. Todo número ele é dividido por 1 escondidinho. A gente só está revelando ele. Então, se eu quero transformar qualquer número inteiro em fração, eu vou colocar o dividido por 1 embaixo. O dividido que eu falo é só o tracinho, para vocês decorarem o tracinho. Então, até o 3 vai ficar assim, ó. Entenderam? Alguma dúvida? Joinha para cima se todo mundo entendeu, joinha para baixo se não entendeu. Vitória, entendeu? Que para transformar qualquer número inteiro em fração, você já sabe que tem um zinho lá embaixo. Você só vai revelar ele, que ele está escondido. Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu? Então, beleza. Vou fazer as setinhas aqui só para quando enviar para vocês saberem do que eu tô falando, tá? A última. Eu consigo simplificar a fração. Qual é o nome dessa fração? Rapaz, o povo tá esperto hoje, né? Eu consigo simplificar a fração 2/4? 2/4? Simplificar é o quê? Eu vou dividir o denominador e o numerador pelo mesmo número. Exatamente, é reduzir. Ou seja, eu vou só reduzir a fração. Eu vou reduzir o numerador e vou reduzir o denominador. E aí eu pergunto para vocês: qual número que eu consigo dividir o numerador e o denominador? Exatamente. 2. Vai ficar quanto? Isso. Isso mesmo. Aqui a gente tem, aqui na lateral, a gente tem alguns só para mostrar. A gente estava vendo, ó, esse aqui, certo? A gente dividiu ele por 2. Tanto o numerador quanto o denominador tem que dividir o mesmo número pelas duas partes da fração. E deu meio. Se fosse 4 dividindo por 8, a gente sabe que se a gente fosse reduzir essa fração, ou seja, simplificar, ia ficar no lugar do 4, dividindo por 2 também, no caso. No lugar do 4, 4 dividido por 2 ia dar 2. E 8 dividido por 2 ia dar 4. Então, a gente sabe que quando a gente vai reduzir fração, a gente só tem que prestar atenção se o denominador e o numerador dividem pelo mesmo número. Dividindo, a gente consegue simplificar, ou seja, reduzir essa fração. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida?
De boa? Então, beleza. Agora, a gente vai construir um mapa mental juntos. Tudo que a gente já viu até agora sobre fração. Sendo hoje, sendo a aula passada, revisei algumas coisas com vocês. Agora a gente vai ir adiante com alguns assuntos. Primeira partezinha do nosso mapa mental é a definição. A definição é a parte do numerador e denominador. Numerador que está em cima, denominador que está embaixo. O numerador, ele é o quê? Ele representa quantas dessas partes estamos levando em consideração. Geralmente, a gente fala que é a parte que a gente quer. E o denominador representa em quantas partes iguais dividimos nosso inteiro. É isso aí mesmo. Ou seja, é a parte total. Então, o numerador é a parte que a gente quer e o denominador é o total. Igual a gente viu do chocolate. Eu tinha 5 quadradinhos, eu tinha uma barrinha inteira. O todo, que é o denominador, ficou 5. A parte que eu queria comer era 3. Então, o que ficava embaixo foi o 5, que era a parte toda, e o que ficou em cima, que é a parte que eu queria comer, era o 3. É um número para nos introduzir ao universo dos números racionais. Lembra que acho que foi a Jaque ou o Rubens ensinou lá nas primeiras aulas sobre os números inteiros, sobre os números racionais e vários outros. Mais para frente a gente vai entrar mais nesse detalhe. Essa definição eu sei que vocês já conhecem. Vamos para a segunda parte do mapa mental. A segunda parte do mapa mental é a relação com decimais, que é justamente o que a gente viu lá em cima. Fração para decimal. A fração é aquele número na estrutura da fração. O decimal é quando a gente vai dividir essa fração. Como ocorreu aqui, ó. 3 dividido por 6. Como o 3 é menor que o 6, então a gente faz aquele joguinho que vocês já conhecem na divisão. 3 dividido por 6 não dá. Então, a gente faz o quê? Se a gente não consegue nem dividir a primeira, a gente acrescenta o 0 e a vírgula. Para quê? Para a gente conseguir acrescentar um 0 aqui em cima. Adicionando esse zerinho, ficou 30. 30 dividido por 6 deu 5, que foi para a parte de depois da vírgula. 5 vezes 6, 30, que foi a parte onde a gente dividiu, diminuiu, e aí conseguiu dividir ele total, então ele foi inteiro, na parte da divisão. Quando a gente vai pegar o resultado, a gente chama o número de decimal. Por quê? Ele tem uma vírgula, ele não é um número inteiro mais. Então, o resultado dessa daqui ficou 0,5. Agora, o decimal para fração, que eu sei que é uma parte que vocês também já sabem. O decimal para fração é o quê? Todas as vezes que a gente pega uma parte decimal, um número decimal, a gente pode transformar ele em fração. Se tem uma casinha depois da vírgula, ele equivale a um zero. Ou seja, se a gente for colocar como aqui 0,7 para decimal, a gente coloca o 7 em cima, na parte do numerador, e o 10 embaixo. O 10 é conforme a gente coloca umzinho, e o 0 a gente vai contando conforme as casas. Se tem 2 casinhas, então a gente sabe que vai ser 2 zeros. Se tem 3 casas, 3 zeros. E assim por diante. Aqui a gente fez do 7. Mais para frente a gente vê 3,12.
Se tem 2 casas depois da vírgula, então a gente sabe que é 2 zeros. Então, a gente sabe que vai ser 2 zeros ali embaixo, ou seja, vai ser 100. Porque, ó, se eu for dividir 7 dividido por 10, vou fazer esse aqui só para vocês entenderem. Se a gente for dividir esse aqui, vai ficar a mesma coisa. Só que vamos fazer a divisão para vocês entenderem melhor. Ele em fração é esse aqui. E quando a gente for fazer, vai ficar assim. 7 dividido por 10. 7 dividindo por 10, dá para eu dividir ou não dá para eu dividir? Manda o joinha para eu saber. Isso mesmo, não dá para dividir. Se eu não consigo nem dividir por 1, eu faço o quê? Eu coloco o 0, aqui. Vou colocar de outra cor. Eu vou colocar o 0, para eu conseguir acrescentar um zerinho lá em cima. Quando eu faço isso, aí a gente volta ao normal. 70 dividido por 10, dá quanto? 7. Porque 7 vezes 10 é igual a 70. Então, assim, por que ficou 10? Exatamente por causa disso. Na parte da divisão, para a gente ter o número decimal, a gente vai dividir para dar 10, no caso, desse 0,7. Se eu tenho um número maior, por exemplo, 3,12, igual tá aqui, ó. Se eu quero deixar ele sem essa vírgula, eu quero transformar para fração, então eu sei que 2 casas depois da vírgula, eu vou ter que colocar 2 zeros depois do 1. Então, eu coloquei o 1 e coloquei 2 zeros. E o 3, 1 e 2, eu coloquei em cima no numerador. O 100 ficou embaixo no denominador. 0,091 tem 3 casas depois da vírgula. Então, eu sei que vai ser 3 zeros. Aí tem até aqui uma notinha. O número de zeros no denominador é igual ao número de casas decimais. Então, a gente colocou 1 e colocou 3 zeros. E a parte de cima, a gente colocou só o valor. Por quê? O zero, ele não conta. Então, a gente pega só os números acima de zero. Por isso que a gente colocou só o 91. Até aí, tudo bem? Todo mundo tá entendendo? Quer que eu repita alguma coisa? Já é para cima se sim, já é para baixo se não. Beleza, vou continuar. Mais um pedacinho do nosso mapa mental. Lembrando que isso aqui é só revisão do que vocês já sabem. Eu só estou dando nomes. Frações equivalentes. O que são as frações equivalentes? Todas essas frações são equivalentes a 1/2, já que o numerador é metade do denominador. O que acontece nesse aqui? Esse aqui a gente vê a fração irredutível, que é aquela fração que a gente não consegue mais reduzir. A gente não consegue mais simplificar ela. Ela está no máximo dela ali. Nada pode mudar, a não ser que a gente transforme ela de fração para decimal. Para vocês não se confundirem, por conta de várias frações aí, eu vou separar ela só para vocês entenderem, ó. 2 dividido por 4, 3 por 6, 4 por 8 e 5 por 10. Por que tem o igualzinho aqui entre essas?
entre essas frações. Quando a gente vai dividir qualquer uma dessas frações, o número que pode ser dividido em cima e embaixo vai resultar na fração irredutível. Por exemplo, esse 2 quartos, perdão. Este aqui. O que eu sei que divide em cima e embaixo é o 2, que é o que eu sei que eu posso dividir. Então, o resultado final, 2 dividido por 2, dá 1. 4 dividido por 2, dá 2. Cheguei na fração irredutível. Essa fração aqui, qual número eu posso reduzir ela, ou seja, simplificar a parte de cima e a parte de baixo? Mandem aí no chat para mim. Qual é o número que a gente pode simplificar ela? Gente, que silêncio. Não durmam ainda não. Isso, 3. Por quê? Felipe mandou 4. 4, Felipe, a gente não consegue dividir porque esse aqui de cima é 3 e o daqui de baixo é 6. Então, a gente divide por 3. 3 dividido por 3 e 6 dividido por 3. Como vai ficar essa fração? Exatamente. 1. Tá vendo que a gente voltou na mesma fração irredutível? Agora eu quero saber dessa daqui. Por quanto a gente pode conseguir dividir? Exatamente por 4. Ô, meu povo, olha como eles são inteligentes. Como ela vai ficar? Samantha, dá para dividir por 2, sim. Mas se eu dividir por 2, eu vou dividir por 2 a primeira vez. E aí eu vou ter que repetir a segunda vez de novo. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4, meu povo, dá quanto? Lembra que eu não estou dividindo por 2. Eu estou dividindo por 4. 8 dividido por 4 dá 2. Exatamente. Esse 2 ficou muito grande. Então, voltamos para a fração irredutível. Agora eu quero saber desse aqui. Sabrina já mandou. Por 5. Exatamente. Tem que ser um que a gente consiga dividir tanto de cima quanto de baixo. Então, por exemplo, 5, vocês lembram dos números primos que o Lucas explicou? Os números primos só dividem por ele mesmo. O 5, ele não divide por 2, nem por 3, nem por 4. Até ele, né? Ele só divide por 5. Então, a gente tem que ver o que ele consegue dividir. 5 dividido por 5 dá quanto? Exatamente. 1. 10 dividido por 5 dá quanto? 10 dividido por 5, meu povo. Isso, 2. Eu só vi o 2 da Sabrina, mas tudo bem. Senti assim um gritinho, quase. Se fosse em caixa alta, eu ia entender um grito. Então, no final, a gente vê, ó,
que todas essas frações voltam para a mesma... Foram para a fração irredutível, que é o quê? A gente simplificou todas elas. A gente simplificou todas elas e no fim elas voltaram. Meu pai amado, vocês se empolgaram agora, né? Lívia falou que sono. Tá com sono, mulher? Toma um café. Não, daqui a pouco a gente vai entrar no intervalo, aí você toma um cafezinho. Não gosto de café, mas dizem que acorda. Então, a gente viu que são frações diferentes, com números diferentes. Reduzimos elas com números diferentes, mas elas voltaram para a mesma fração irredutível. Porque essa fração irredutível, a gente não consegue mais reduzir ela. Ela já está no máximo. No caso, no mínimo, né? Ela já está no mínimo possível. Vamos para a próxima. Classificações. Temos frações própria, imprópria e aparente. A própria, ela é o quê? Vou dar um zoomzinho aqui. A própria é quando o numerador é menor que o denominador. É tanto, o 2 é menor do que o 3. Por isso, essa é própria. Outro exemplo que a gente conseguiria dar seria esse, que também é uma fração própria. Uma fração imprópria é quando o numerador é maior ou igual ao denominador. Ou por isso que está 5 em cima, o 5 é maior, que é o numerador, do que o denominador, que é o 4. Outro exemplo também que a gente conseguiria dar seria que também seria uma fração imprópria, porque o numerador ele é maior do que o denominador. E uma fração aparente seria o inteiro disfarçado. Elô, mas como assim o inteiro disfarçado? É quando a gente consegue dividir e dar um número inteiro, não vai dar um decimal. Aqui de exemplo a gente tem 10 quintos, que é 10 dividido por 5. Poderia ser escrita como números inteiros, ou seja, na divisão da fração, você vai conseguir um número inteiro. Esse aqui é um exemplo e a gente pode pegar outro exemplo. 8 dividido por 2 dá quanto? Alguém chuta? Alguém chuta não, alguém acerta, que tá muito fácil. Deixa eu entrar aqui no chat. Exatamente. 4. Então, é uma fração que é aparente, ou seja, ela só quer te enganar. Até aí, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Beleza. A gente já falou algumas partes. Espera aí que eu não consegui ver. Se fosse 1/8, seria 8 também. Se fosse o contrário, Sabrina. Deixa eu subir aqui. Para ser aparente, tinha que ser 8, aí embaixo tinha que ser o 1. Entendeu? Beleza. Ah, tá. Vi aqui a mensagem. A gente falou em algumas coisas, vimos o mapa mental todo separadinho. Parece pouco, mas não é. A gente já falou bastante coisa e vocês já estão, espertos em bastante coisa. Olha tudo que a gente já falou até agora. Quase
o mapa mental inteiro. Mais de 50%. Vamos lá. Como somar ou subtrair com denominadores iguais? Quando os denominadores são iguais, ou seja, essa parte aqui de baixo. Vocês falaram que vocês estão acostumados com o método borboleta, né? Só que é quando a gente tem denominadores diferentes. Com os denominadores iguais, a gente não precisa disso. Quando a gente tem os denominadores iguais, a gente vai repetir o denominador, porque os denominadores já são iguais. Então, ó, se eu sei que os denominadores são iguais, eu vou repetir só o denominador. E eu vou pegar os de cima. Eu vou repetir só para que vocês vejam. Ó. 2, o sinal é de soma, então eu vou colocar mais. E vou colocar o 5. Coloquei muito grande. Peraí. Como vai ficar essa fração? Repetir o denominador porque eles já são iguais. E vou somar a parte de cima. 2 mais 5 dá? Nath já mandou a resposta. Exatamente. 2 mais 5 vai dar 7. Vai ficar 7 no numerador e 6 no denominador. Essa fração, eu consigo simplificar? Eu consigo reduzir ela? O 7, eu consigo reduzir ela para algum número, o mesmo número que eu consigo reduzir o 6? Alguém sabe responder? Exatamente. Eu não consigo. Por quê? Porque o 7, ele é um número primo. E, meu Deus. Mulher, vem dar aula também. Gente, que isso? Nem precisa explicar. Exatamente, o 7 é um número primo. Ou seja, ele só divide por ele mesmo. Perdão, nada. Tem que falar mesmo, tá certo. Uai. Tô te chamando pra ajudar nós. Entendeu? Pode vir. A gente aceita. Pode continuar respondendo, tá? Então, ficou... A gente não consegue simplificar ela, ou seja, reduzir ela, porque o 7 é um número primo. A gente conseguiria simplificar o 6 por 2 e por 3. Mas para eu simplificar uma fração, eu tenho que simplificar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, eu não consigo simplificar pelo mesmo nesse caso. Vamos para a próxima. Fizemos a soma, vamos fazer a subtração. Subtração com denominadores iguais, você não precisa nem fazer o método borboleta. É só você repetir. Então, eu já sei que aqui embaixo vai ser 12. E a gente só vai repetir o que tem em cima. 1 menos 8. Agora eu quero saber. Como vai ficar essa... Tá vendo? Prodígio, prodígio. Isso aí. Vai ficar negativa porque, nesse caso, o 8 é maior do que o 1. Então, a gente coloca o sinal do maior. 1 menos 8 vai ficar 7. Mais uma vez, é o 7. Então, sabemos que não conseguimos reduzir, porque ele é um número primo. Até aí, tudo bem? Joinha para cima, se tudo bem, joinha para baixo, se socorro.
De boa? Beleza. Agora com denominadores diferentes. Eu vou fazer um pelo método da borboleta e o outro também, que é mais fácil. Então, o método da borboleta é o quê? A gente utiliza quando há denominadores diferentes. Ele basicamente é assim. Você vai multiplicar cruzado. 2 vezes 7 e 5 vezes 1. A minha borboleta saiu muito feia. Eu vou refazer. A gente chama de borboleta. Ficou melhor? Não. Mas vocês fingem que sim. Vocês já assistiram esse desenho? Vocês lembram dele? Olha as asas. Aí vocês se inspiram no meu desenho. Quando a gente faz assim, é para numeradores diferentes. Aí o que a gente faz na parte do denominador? A gente vai multiplicar. Então a gente vai abrir aqui. Denominadores diferentes, a gente multiplica. Aqui embaixo vai ficar 5 vezes 7. E aqui em cima a gente vai fazer assim, ó. Vai ficar 2 vezes 7, que foi a primeira bolinha, vou colocar assim, a primeira asa da borboleta que a gente fez. Ou seja, vai ficar 2 vezes 7. O sinal vai depender do que a gente vai estar fazendo, se é uma soma ou uma subtração. No caso aqui, a gente está fazendo uma subtração, então a gente repete o sinal. E depois a gente volta para fazer o outro lado. 5 vezes 1. Dois vezes 7 dá quanto? 14, isso mesmo. A gente vai repetir o mesmo sinal, que é o sinal do que estamos fazendo. 5 vezes 1 dá quanto? 5. 5 vezes 7 dá quanto? Para a gente colocar no denominador. Exatamente. 35. Quando a gente mexe assim, vocês viram como foi simples? Se a gente fosse fazer de outro jeito, a gente faria o MMC para depois a gente colocar ali. O Lucas pode dormir? Não pode. Respira, tu já sabe. Relaxa. A gente ia fazer o MMC para depois encaixar ali. Que isso, homem? Olha que dia maravilhoso. Um rainho de sol. Aí eu quero que vocês coloquem para mim. 14 menos 5 dá quanto? 9. E a parte de baixo a gente só repete. 35. Ai. Deixa eu ver aqui. A luz da geladeira, esse raio de sol. Meu Deus. Calma. Vou comer. Tchau. Calma que daqui a pouco vai ter intervalo. Respira. Ainda vai ter um jogo antes. Olha que legal. Eu sempre erro nas horas, mas daqui a pouco. Vamos fazer o segundo.
Daqui a alguns minutinhos vai ser o intervalo. Segue o mesmo raciocínio. Apesar de ser uma soma, mas a gente segue o mesmo raciocínio. A gente faz as asas da borboleta. No caso, vai ficar 3 vezes 6. A gente repete o sinal que a gente está fazendo, vai ficar mais. E depois a gente faz a outra asinha da borboleta, que é 4 vezes 7. E aí a gente vai para a parte dos denominadores. 4 vezes 6. 3 vezes 6 vai ficar quanto? Isso, 18. 4 vezes 7? 28. Dividido por 4 vezes 6. 4 vezes 6 dá quanto? Exatamente. Quando a gente for somar, 18 mais 28 vai dar... Alguém me responde? Preciso de auxílio. 18 mais 28 dá quanto? Isso, 46. Dividido por 24. 46 e 24 dá para a gente reduzir. É um número bem grande. Para a gente reduzir, a gente segue o mesmo raciocínio. O que daria para eu diminuir? Reduzir em cima, que eu consigo reduzir embaixo. Vai ser por 2. 46 dividido por 2 vai dar 23. E 24 dividido por 2 vai dar 12. Então, tá aí. Até aqui tudo bem, beleza? Ok. A gente teve agora as operações, a soma e a subtração. Então, temos mais um pedacinho do mapa. Até agora, a gente tem tudo isso aqui. Agora, vamos para um exemplo. Exemplo 1. Uma organização internacional de ajuda humanitária é formada apenas por mulheres, sendo 20 brasileiras e 16 não brasileiras. Após a formação de uma comissão para organizar uma festa beneficente, percebeu-se que a comissão era composta por 2/5 do total das brasileiras e por 1/4 das não brasileiras. Qual era o número de integrantes e comissão? A gente vai grifar algumas partes. São as partes importantes. São 20 brasileiras. E 16 não brasileiras. Um quarto. A comissão era composta por 1/4 de não brasileiras
e 2/5 das brasileiras. Qual era o número de integrantes da comissão? Então, a gente tem que saber primeiro, pegamos os 2/5 do total das brasileiras, ou seja, se é do total, a gente pega o 20, que o 20 é o total. E a gente vai fazendo. Eu vou pegar 2/20. Na multiplicação das frações, a gente multiplica o de cima pelo de cima, ou seja, numerador por numerador, e denominador por denominador, ou seja, de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Quando a gente vai fazer nesse caso, a gente vai fazer o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. A gente já viu antes que quando não tem embaixo, a gente consegue transformar o número inteiro em uma fração. Então, a gente coloca um umzinho embaixo. 2 vezes 20 vai dar 40. 5 vezes 1 vai dar 5. 40 dividido por 5 dá quanto? Isso. Vai dar 8. Agora vamos para a parte 8 brasileiras, no caso. Agora vamos para a parte das não brasileiras. As não brasileiras é 1/4 e o total delas é 16. Segue a mesma coisa. Para a gente transformar um número que não é fração em um número de fração, a gente coloca umzinho embaixo. E na multiplicação, a gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 16 vai dar 16. E 4 vezes 1 vai dar 4. 16 dividindo por 4 vai dar, alguém sabe? Tabuada, ó. Vocês já são feras na tabuada. Tá aí, tudo bem? Isso. 4. Exatamente, 4. Eu vou pular essa daqui e vamos dar um intervalo e depois a gente vai pro Kahoot para fazer um joguinho, tá bom? Tá aí, tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, beleza. Vamos dar um intervalinho de 10 minutos. Às 10h38 a gente volta. Beleza?
Bora voltando, meu povo. A Vivi vai dar algumas diretrizes pra gente. Olha aí ela. Vou parar aqui de compartilhar a tela. Ela vai explicar um jogo pra gente. Depois a gente vai ter outro jogo. E tá tudo certo. Vamos voltando ao intervalo. Pode iniciar, Vivi. Olá, pessoal. Eu sou a Vivi, eu sou CT do Primeiro Online, e eu vim aqui trazer recados. Então, hora do recado. Primeiro recado é sobre o próximo sábado. Algumas coisas vão acontecer, né? Então, a gente vai ter a feira de profissões, tem um modelo online, ela vai acontecer durante a aula, vai ser bem legal para vocês tirarem dúvidas sobre algumas profissões que vocês pediram aqui. E ela conta pontos no Movimentamente também, tá? Então, assim, além de vocês aprenderem um monte sobre as profissões, vocês vão ganhar mais pontos e é no horário da aula. Então, queremos ver todo mundo aqui. A gente vai ter também a reunião de responsáveis. Então, foi enviado um comunicado para os responsáveis de vocês no grupo de responsáveis lá do WhatsApp. Essa reunião vai acontecer durante o horário da aula. Então, os responsáveis vão estar numa sala e vocês vão estar aqui com a gente, né? Deem um toque nos responsáveis de vocês para ver se eles viram o recado, se estão com alguma dúvida, qualquer coisa é só procurar a gente. E o próximo sábado, ele tem uma coisa especial, que é a nossa escola aberta. Então, se vocês quiserem trazer amigos para a aula, para a feira de profissões, eles não precisam estar inscritos. É uma ótima forma de vocês trazerem amigos de vocês que talvez tenham interesse, mas não tenham entrado esse semestre, para eles já conhecerem a ONG, se encantarem e fazer parte aqui da turma no semestre seguinte. Então, isso vai ser bem legal. E sobre o jogo, então, nós temos o Jogomate. O Jogomate, ele é uma competição organizada lá pelo CAEM, que fica na USP, e é uma competição de jogos de matemática entre escolas. E ele é separado em duas fases. A primeira rodada, ela é interna. Então, para quem quiser participar presencialmente e for de São Paulo, né, a gente vai ter essa rodada presencial acontecendo aqui. Vocês mesmo no online, quem for de São Paulo, pode ir para o polo e fazer essa rodada presencial. Mas a gente vai ter uma rodada online também, né? Porque nós somos aqui da modalidade online. E a nossa rodada online vai ter prêmio também. Então agora eu queria mostrar um pouquinho a carinha desse jogo para vocês. É um jogo bem divertido. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, porque vocês já podem, inclusive, ir treinando o jogo. Vai ser anunciado ainda o dia que a gente vai fazer esse jogo, mas eu já vou mostrar para vocês. Então, espero que vocês estejam vendo a minha tela. Estão vendo? Estamos. Eu preciso colocar aqui. Então, vou começar um novo aqui. Então, como é que funciona esse joguinho? Ele tem pinos parecido com peças de xadrez e é 1 contra 1, né? Então, você tem o jogador vermelho e o jogador azul. E a ideia é colocar ou 8 peças no tabuleiro, ou formar 3 peças seguidas, formando uma linhazinha. Mas, para isso acontecer, tem um nível de dificuldade a mais, que se você coloca uma peça ao lado da outra, ela vai ser empurrada. E se a gente empurrar uma peça para fora do tabuleiro, ela cai fora. Então, vou mostrar um pouquinho para ficar mais fácil. Vou colocar uma peça vermelha aqui. Terminei o turno. Vou colocar uma peça azul aqui. Terminei o turno. Aí agora eu vou colocar uma peça vermelha do lado da azul, para vocês verem o que vai acontecer. Tuft! Foi pro lado. E aí, se eu colocar aqui uma peça azul, empurra aqui para cima também na diagonal. Se eu colocar mais uma peça aqui, empurra as duas. Então, vale para suas próprias peças. E aqui eu vou cometer um suicídio, eu vou colocar
azul aqui. Pronto, perdi a peça azul e ainda coloquei a vermelha mais perto. Então, se eu colocar a última peça aqui, eu consegui ganhar, porque como ela era a última, não deu tempo de empurrar. Então, era para mostrar mais ou menos a dinâmica para vocês. E eu vou deixar aqui no chat o link para vocês poderem ir praticando. Eu coloquei no chat da outra turma. Agora sim. Então, aqui está o chat para vocês irem praticando. Vocês têm alguma dúvida? Cindy, tem dúvida? Se tiver, é só perguntar. Eu acho que é joinha de ok, Vivi. Ah, pode ser também. Então, beleza. Então, quero mais joinhas aqui de que os recados foram entendidos e que vamos encontrar vocês no próximo sábado na Feira de Profissões. Quero um monte de joinha aqui, com vocês confirmando que estarão aqui, tirando dúvidas com os profissionais. Muito bom, joinhas, corações, serpentinas. Perfeito. Muito bom. Então, é isso, pessoal. Vim aqui dar esse recado, agora eu vou voltar lá pro primeiro. O quê? Ah, você pode entrar, e aí você vai clicando em começar o próximo jogo, e você vai colocar um jogo offline. Aí você vai jogar com você mesmo, ou você pode jogar dividindo o seu celular ou computador com alguém contigo, né? E aí você consegue ir fazendo o jogo como eu fiz. Então é mais para vocês guardarem mesmo o link. Beleza? Então tá bom. Qualquer coisa também, vocês podem mandar no. Se tiver dúvida, pode até mandar no grupo do online, dos estudantes que tem as 3 turmas, porque é o mesmo jogo. Então vocês podem mandar por lá, eu tô lá também, e aí qualquer coisa a gente conversa por lá, beleza, pessoal? Então, valeu! Boa continuação de aula aí para vocês. Eu vou voltar lá para outra turma. Obrigada, Vivi. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Voltamos. Vocês já beberam água, creio eu, né? Todo mundo. Ninguém quer uma pedrinha no rim. Todo mundo bebeu água. Agora, vamos para um momento de jogo. Já expliquei algumas coisas para vocês. Falta um exercício, mas no PDF que eu vou enviar lá no site da Matmóvel, lá no Moodle, aí eu vou deixar todas as explicadinho todo o exercício para vocês verem, dar uma olhada em como é, o que aconteceu. Qualquer coisa, é só vocês mandarem mensagem lá no grupo que aí eu vou responder, ok? A gente vai ter um jogo agora que o Lucas vai abrir aqui e mandar. E depois mais um pouquinho de explicação e depois a nossa aula de sociocultural, tá bom? Lucas, é com você. Boa. Deixa eu colocar aqui no jogo. Ó, vocês precisam carregar esse pin aqui, tá? Aí, vou mandar o link também no chat. Ou se vocês, eu vou expandir o QR Code aqui. Se vocês apontarem também no QR Code, também funciona, tá? Vamos aguardá-los. Então, uma pessoa já entrou. Deixa eu ver quem entrou aqui. Rafa já entrou. Vamos entrando aí, galera.
Aí, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês vão avisando no chat aqui também. Boa. Nath já conseguiu entrar também. Boa. Faltam três pessoas. Samantha levantou a mão? Eu tô Boa. fazendo pergunta no chat, só que até agora você não me respondeu. Ih, rapaz, deixa eu ver. Ah, boa. A Ana mandou aqui o link, Samantha. Falta uma pessoa só. Deixa eu ver. Quem falta? É que tem alguns nomes aqui. Então, faltam duas. Deu certo, Samantha? Ah, boa. Lucas é a Sueza. Samantha conseguiu? Vocês me ouvem? Aninha, você consegue me ouvir? Eu tava falando com o microfone desligado. Ah, bom. Ah, bom. A Lívia entrou. Ah, bom, acho que agora deu, né? Então, agora foi. Vamos começar. Aqui, pessoal, tem um ponto importante nesse jogo, que é o seguinte. Quanto mais rápido vocês responderem, mais pontos vocês ganham, tá? A Então, Vitória pediu pra esperar que ela ainda não entrou. tá bom. Ela tá conseguindo baixar. Boa. Vamos esperar a Vitória, então. Fala o seu ponto que eu te atrapalhei, Lucas. Não, o que eu ia dizer é que aqui também a velocidade é importante no jogo. Então, vocês vão bater o olho nas questões e vão alocar as opções. Quem responder certo mais rápido ganha mais ponto. Então, é só esse detalhe para vocês se atentarem aí, tá? Aí vamos aguardar a vitória.
Não, gente, quem tá faltando? Quem é alguma coisa Dudu? Então, acho que é o Edu, né? Ah, é verdade, né? Faz sentido. Ai, ele falou. Eduardo falou, é eu aqui. Agora. Falta então a Vitória e a Mônica sumiu. Ah, não, mas a Mônica acho que é voluntária. Estou observando aqui hoje. Vou deixar eu sou competitiva, gente. Não posso competir com os alunos, não. Que isso, Mônica? Vitória tá conseguindo? Vitória, conseguiu? Conseguiu entrar? Ela ainda não respondeu. Ela falou que estava baixando. Sim, mas não estou conseguindo entrar com vocês. Coloca o PIN para ver se vai. Tem que. Quando entra nesse site aqui, kahoot.it, e aí quando você entrar, ele vai pedir esse PIN aqui, que é esse código. Aí você coloca ali para conseguir entrar na sala. Vê se agora você consegue entrar. Vai. Lívia É. entrou. Tenta de novo, Vitória. Alguém saiu. Alguém saiu. A Manta Era essa moto. entrou de volta. Agora falta a Vitória. Tá indo não. Colocou o PIN certinho? Tenta entrar ao invés do aplicativo. Tenta entrar pelo site para ver se vai. Às vezes é isso. Eu recomendo entrar pelo site. É verdade. O Lucas deu ideia. Sua mãe puder emprestar o celular, o seu pai, ou algum irmão.
Vixe, estamos perdendo aqui algumas pessoas. Quer, para não atrasar muito, Vitória, vamos fazer assim? Eu vou entrar aqui. Eu tinha entrado, eu vou entrar aqui. Você vai ver as respostas. Ih, não sei se vai dar certo, hein? Mas a gente não tenta. vai, porque não vai contabilizar a pontuação. É verdade. Mas qualquer coisa eu. Mas assim, o que dá para fazer é a gente ir. Ó, acho que. Deixa eu ver. Eu entrei. Ah, tá, sim, entrou. Aí eu vou fazer assim, Vitória. Eu vou colocar as opções aqui no chat e você vai me responder. Que aí eu vou apertar para você. Pode ir, então? Vitória está de acordo com esse modus operandi aqui? Vitória fica olhando o chat e as questões. Mas na verdade Todo não mundo precisa. já entrou? Todo mundo entrou. Aí aqui, Aninha, eu acho que você não precisa mostrar para ela as opções, porque as opções vão aparecer na tela. Ah, então tá bom. Aí ela só diz no chat qual que ela acha que é, e daí ela já aperta, Beleza. tá bom? Vamos lá. Fechou. Bom, 2 terços mais 3 mais 5 terços é igual a? Opção A, o triângulo, 7 meios, quadrado, 10 sextos, bolinha, 7 nonos, quadrado, 7 terços. Na verdade, é uma losango. Qual é a soma de 2 terços mais 5 terços? 9, 8, 7, 6, 5. Vamos botar as respostas, pessoal. Vai. É isso. Correto é 7 terços, né? Aqui a gente vai ter o mesmo denominador, né? E aí a gente soma o numerador aqui, fica 7 terços. Vamos ver a pontuação. Ó, a Sabrina foi ligeira, foi rápida aqui. Vamos lá. Eu não consegui apertar, Vitória. Tu me manda antes. Para subtrair frações com denominadores iguais, subtrai os numeradores e também os denominadores para ter a resposta, verdadeiro ou falso? Vou repetir. Para subtrair frações com denominadores iguais, subtrai os numeradores e também os denominadores para ter as respostas, para ter a resposta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfeito. É falso, né? Porque quando a gente tem os denominadores iguais, a gente só subtrai os numeradores. Os denominadores a gente mantém intacto. Sabrina na liderança aí por enquanto. Vamos lá. Clique na fração que for maior. Qual fração dessas duas é maior? 1/8 ou 1/7? Eita, essa daí, hein? Essa Quero daí é ver. tricky. A Vitória tá conseguindo, Ana? Tá. Tá, boa. Boa, na verdade, a maior fração é 1/7. Por quê? Porque quanto maior for o meu denominador, menor é o meu número final decimal, né? Então, vou dar um exemplo aqui. 1/2. 1/2, 1/2, é igual a 0,5. 1/3 é igual a 0,33, ou seja, 0,5 é maior do que 0,33, por isso que 1/7 é a maior fração. Eita, disputa acirrada aqui, hein? Vamos para a quarta pergunta. Qual é o nome do número que fica embaixo em uma fração?
Primeira Eu alternativa, falei, hein, meu povo? denominador. Segunda alternativa, numerador. Terceira alternativa, razão. Quarta alternativa, decimal. Vamos ver. Olha aí, muito bom, hein? Denominador. Galera, acertou em peso aqui. Bom demais. Boa, a disputa tá acirrada. Vamos para a quinta pergunta. 3 sobre 100 mais 3 sobre 50 é igual a? Primeira alternativa, 6 sobre 50. Segunda, 6 sobre 150. Terceira, 12 sobre 100. E quarta, 9 sobre 100. Vamos ver, vamos ver. Essa leva um pouco mais de tempo aqui. Vamos ver, vamos ver. 5, 4, 3, 2, 1. 9 sobre 100. Essa daqui, pessoal, acho que só uma pessoa acertou. Tem duas formas de fazer isso. Tem uma forma que é você fazer a borboleta, né? Que nem a Anne ensinou pra gente. Mas tem uma forma aqui, que aí é um macetezinho legal, que é o seguinte. A gente falou um pouco de frações equivalentes, né? Ou seja, quando a gente tem uma fração e a gente tenta reduzir essa fração. Então, por exemplo, aqui a gente pode fazer o caminho inverso. Se eu tenho 100 aqui, o que eu posso fazer? Eu sei que 3, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu vou ter 2 vezes 3, 6, e 50 vezes 2, 100. E aí eu mantenho o meu denominador, e aí fica 6 mais 3 é igual a 9. Então, eu tenho a opção de reduzir a fração para poder facilitar a minha vida, mas em alguns casos é interessante eu fazer um caminho inverso para poder chegar numa resposta mais rápida. Então, como a gente sabe que quando o denominador embaixo é igual, eu só faço a continha em cima, é um caminho interessante aí para vocês poderem chegar na resposta, tá? Depois a gente pode até abordar, posso mandar um pouquinho desse macete para vocês no WhatsApp, mas basicamente é isso. Mantivemos aqui o nosso pódio. Sexta pergunta. 15 pessoas em uma sala com 45 gostam de goiaba. Qual fração representa a parte das pessoas que não gosta dessa fruta? 15 sobre 45, 1 sobre 3, 2 sobre 3 ou 1 sobre 15? Vou repetir a pergunta. 15 pessoas em uma sala de 45 gostam de goiaba. Qual fração representa a parte das pessoas que não gosta dessa fruta? Esse é interessante. Vamos ver, vamos ver. Acabando o tempo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A resposta certa é 2/3, tá? Aqui, ó que interessante. Aqui, essa pergunta é meio capciosa. Por quê? Que aqui ele fala que 15 pessoas em uma sala de 45 gostam de goiaba, mas ele não quer saber a fração que representa as pessoas que gostam de goiaba. Ele quer saber a fração que representa as que não gostam de goiaba. Ou seja, é o que sobrou. Se a gente pega 15 sobre 45 e a gente faz a redução, 15 é múltiplo de 45. Né? Então, 15 vezes 3 é 45. Né? Então, no caso aqui, a fração das pessoas que gostam de goiaba seria 1/3. Se o que gosta de goiaba é 1/3, os que não gostam é 2/3. Né? Então, a resposta correta é 2/3 aqui.
mas eu acho que muita gente caiu porque interpretou como a fração das pessoas que gostam de goiaba, mas na verdade era as que não gostam. Boa. 7 de 9. 4 sobre 10 é igual a 40 sobre 100. Verdadeiro ou falso? Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Tan, tan, tan. Mônica está só observando. Olha aí, metade colocou verdadeiro, metade colocou falso. É verdadeiro, né? Por quê? Porque são frações equivalentes. Se eu dividir em cima por 10 e embaixo por 10, né? Se eu reduzir essa fração, eu chego em 4 sobre 10, tá? Esse 4 sobre 10 a gente poderia também reduzir ainda mais, né? Se a gente dividisse aqui por 2 e 2, ficaria 2 quintos. Então, 2 quintos é igual a 4 sobre 10, que é igual a 40 sobre 100, tá? Então, isso é de fato uma verdade. Se vocês não acreditarem nisso, vocês podem pegar a calculadora e dividir 4 por 10, que vocês vão chegar em 0,4. E se vocês dividirem 40 sobre 100, vocês vão chegar nos mesmos 0,4, tá? Então, aqui é aquele conceito de frações equivalentes. Olha aí, Eduardo veio forte aí por fora. Penúltima pergunta. 2 sobre 8 é igual a 6 sobre 16. Verdadeiro ou falso? Tan, tan, tan. Pensem nas reduções, hein? É, importante. É falso, né? Por quê? Porque se eu reduzir aqui, vamos supor, aqui eu poderia reduzir por 2. Se eu reduzir aqui por 2, eu teria 4 oitavos, né? E não 2 oitavos, né? Por isso que é falso. Não, desculpa. Falei besteira. Se eu dividir aqui por 2 e 2, eu teria 3 oitavos e não 2 oitavos como está aqui. Falei 4 oitavos, 3 oitavos. Tivemos uma reviravolta aqui e vamos para a última pergunta. Vamos ver se alguém consegue destronar a Sabrina, que a Sabrina dominou aqui do início ao fim. Até agora, você acha que está tudo bem ou precisa revisar um pouco você por aí? Aí, lascou. Mas é importante, a gente vocês trazerem aqui e é legal esse ponto, por quê? Porque na próxima aula eu vou dar a aula de revisão, tá? Então, eu também consigo me planejar aqui para caso vocês precisem revisar algum conceito ou alguma coisa, tá? Então, sejam o mais sinceros possíveis aqui para a gente poder ter um embasamento. Tá bem espalhado, né? Uma pessoa tudo tranquilo, mais ou menos, mas estou conseguindo acompanhar. Preciso revisar, mas acho que consigo. E tem uma pessoa que precisa revisar melhor aqui na aula, tá? Depois a gente dá uma olhada aqui. Bom, e o nosso pódio, Sabrina, a Samantha ficou em terceiro, Eduardo ficou em segundo e Sabrina em primeiríssimo lugar. Parabéns, pessoal. Super legal o jogo aqui. E continuem firme, que acho que vocês estão indo bem. A gente vai ter uma aula de revisão na semana que vem para poder fechar todos esses conceitos. E aí a gente
acredita que vocês vão conseguir, de fato, consolidar ali o conhecimento. Parabéns. E aí, meu povo, como vocês estão? Lindos e maravilhosos? Bem revoltados, com sangue no olho? Vamos para... Vamos voltar aqui um pouquinho. Voltamos do nosso intervalo. Tá. Vamos lá. Mas esse pódio, ó. Mais pra frente, quem sabe é uma revanche, hein? Tirar a Sabrina desse pódio. Tudo bem, tá, Sabrina? Não sou contra você, estou te apoiando. Eu entendo a Mônica de não participar. A gente controla, assim, o espírito competitivo. Vamos lá. Se Ana, Bia e Carla querem comer um chocolate, qual fração de chocolate cada uma ganha? Se tem um chocolate para 3 amigas, elas vão dividir em 3, correto? Aí ficou... Qual é o nome dessa fração, meu povo? Para ver se vocês estão certeiros. Um terço. Então, cada uma ficou com um terço. Tá aqui tudo bem, né? Agora vamos para a parte. Agora, cada uma quer dividir com mais uma amiga. Com mais uma amiga. Ana quer dividir seu pedaço com Daniela. Bia quer dividir o seu pedaço com Érica. E Carla quer dividir seu pedaço com Fernanda. De 3 passou para 6. Qual fração de chocolate cada uma ganha? Se tinha 3 pedaços, antes, porque eram para 3 amigas, cada uma acrescentou uma. Então, de 3 foi para 6. Então, a gente sabe que vai ser um sexto para cada. Agora, cada uma quer dividir com mais uma amiga, né? Aí ficou um sexto. Um sexto em cada pedacinho. Tava dividido em 3. Cada um vai compartilhar com uma amiga diferente. Foi para 6. Como chegamos nesse resultado? Como chegamos num sexto? Alguém sabe me falar? Alguém sabe essa conta? Joinha para cima se sim. Joinha para baixo se socorro. Não sei. Olha, teve gente que colocou joinha para cima, hein? Vamos lá.
Vamos pegar de exemplo a Ana. O pedaço de chocolate da Ana era 1/3. Ela queria dividir com a amiga, que eu esqueci o nome da amiga, com Daniela. Ou seja, ela queria dividir o seu pedaço com Daniela. Então, ela ia ter que pegar o pedaço dela, que ia servir para ela, para Ana, e ia servir também. Esse pedaço era para ela e para Daniela. Ou seja, ela ia ter que dividir no meio esse pedaço. A metade de alguma coisa é aqui. Qual é o nome dessa fraçãozinha aqui? Bonitinha, marota. No meio, exatamente. Metade do pedaço da Ana, no resultado, deu 1/6. Por quê? Porque dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Explodiu a cabeça de vocês? Ou vocês já sabiam disso? A Amanda falou que já sabia. Qual é a questão? Quando a gente vai dividir por a metade, esse aqui, 1/2, não é a metade? O meio já não é a metade? Então, a gente multiplicou para dar o resultado. Como assim? Muito louco! Concordo. Mas a gente multiplicou. Matemática tem essas coisas. Resumo. Do resumo. Como a gente está pegando 1/3 para Ana e Daniela, ia ter que dividir no meio. Como é que a gente pode dividir no meio 1/3? É mais fácil a gente multiplicar por 1/3. Por quê? Quando a gente vai trabalhar com divisão e multiplicação, se a gente fosse dividir, a gente ia pegar 1/3 e dividir por 2. Certo? Que a gente quer a metade. Mas a gente sabe que todo número inteiro tem um umzinho embaixo. Ele está escondido, a gente vai revelar ele. Então, a gente transforma esse 2 em uma fração. Quando a gente vai fazer divisão, isso aí eu vou explicar. Eu vou explicar agora, mas um pouquinho mais para frente vocês também vão ver isso. Quando a gente vai fazer divisão, na realidade, a divisão ela é uma multiplicação disfarçada. Meu Deus, como assim? É isso mesmo. Não tem segredo, não. Ela é uma multiplicação disfarçada. Por quê? A gente inverte o segundo para conseguir multiplicar. Então, o que a gente vai acontecer? O que vai acontecer? A gente vai inverter. A gente vai repetir a primeira fração. Lembrando que eu falei que é uma multiplicação disfarçada. Então, agora, ao invés de dividir, a gente vai multiplicar. E a gente vai inverter. O 1 vem para cima e o 2 vai ficar embaixo. Na multiplicação, lembra que eu falei para vocês no exercício que a multiplicação é a coisa mais fácil? Por quê? É o numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo.
É só isso. Então, 1 vezes 1 dá quanto? Dá 1. E 3 vezes 2? 6. Não é a coisa mais fácil do mundo? Por que eu expliquei isso para vocês? Para vocês entenderem a lógica, só o porquê que a gente multiplicou por 1/2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2, justamente. Porque lembra que a gente falou? Vai ter o 1zinho disfarçado no inteiro. Quando a gente vai tratar a divisão, o que acontece? Quando a gente vai fazer a divisão, a gente inverte para multiplicar. Macetes que facilitam a vida. Tirar um pouco disso agora. Multiplicação de frações. Vocês já conhecem, vocês já são espertos nisso. São inteligentes. E se ainda não sabe, vai saber agora. Coisa mais fácil. Qual é a questão daqui da multiplicação? Vamos lá. Multiplicação, como eu falei, é o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Não tem segredo. Vou colocar eles na mesma fração só para vocês entenderem. Vai ser 3 vezes 7 em cima e 2 vezes 5 embaixo. 3 vezes 7 vai ficar quanto? 21. E 2 vezes 5 vai ficar quanto? Isto, 10. Então, ó, a gente chegou nesse resultado. Se eu quiser simplificar, eu consigo? Joinha para quem acha que sim, que dá para dividir pelos mesmos números 2. Joinha para baixo quem acha que não. Eita, tá meio dividido, hein? Vamos ver, então. 21 é um número Aninha, ímpar. Oi? não, só para trazer que faltam 4 minutos aqui para encerrar. Ah, tá. 21 é um número ímpar e 10 é um número par. Então, o que acontece? Nessa jogada, a gente vai ver que a gente não vai conseguir. Por quê? 21 ele não vai dividir por 2, mas 10 divide por 2. 21 ele só vai dividir por 3, porque vem da tabela do 7. E o 10, se a gente tentar, a gente não vai conseguir dividir por 3. Então, a gente avalia essa situação primeiro, para depois a gente ver. Então, a gente já sabe que a gente não vai conseguir essa parte. Eu vou pedir, antes da gente ir rapidinho para a fração, para a divisão, vamos fazer só essa daqui. A gente transforma tudo na mesma fração, para ficar mais fácil da gente visualizar. 9 vezes 8. Vamos fazer... Tinha esquecido aqui, ó. O Lucas falou, lá no nosso exercício, que sobre simplificar, sobre multiplicar. Perdão. Ele multiplicou uma parte, né? Para facilitar. Isso aí, é 72.
Ô, senhor. Setenta e dois por 6. Tem um jeito diferente. Qual é esse jeito? Aqui do lado está escrito assim: simplificar as frações pode te ajudar no cálculo. Na multiplicação, podemos simplificar o numerador de uma fração com o denominador de qualquer outra fração. Já pensou o porquê disso? O que acontece aqui? A gente tem dois números que dá para a gente simplificar. Dá para a gente simplificar esse 9. Eita. Tá me escutando? Deu uma bugada aqui. Tá bom. Dá pra gente simplificar esse 9 e esse 3. O 9 e o 3, eles são divisíveis por 3. Então, aqui embaixo, 3 dividido por 3 vai dar 1. E aqui em cima, 9 dividido por 3 vai dar quanto? Exatamente. Eu vou fazer só com esses dois para vocês verem como pode ficar. Ou seja, pode ficar assim, ó. Nos facilita, porque a gente já fez uma parte mais fácil, digamos assim. Aí a multiplicação ela se torna mais simples, porque aqui a gente vai ter que multiplicar 3 vezes 8 e 2 vezes 1. 3 vezes 8, que dá 24, e 2 vezes 1, que dá 2. Agora, olhando 72 dividido por 6, aparenta para a gente ser mais difícil do que 24 dividido por 2. E a gente sabe que essa fração aqui é uma fração aparente. Por quê? 24 dividido por 2 dá 12. Todo mundo entendeu? Joinha para cima, se sim. Joinha para baixo, se não. Beleza. Mas aqui para baixo tem algumas que aí eu vou... Como eu já expliquei para vocês, aqui em cima a parte da divisão que a gente inverte, eu vou preencher toda o PDF e vou mandar lá para vocês, porque vai começar a nossa aula de sociocultural. Só vou passar aqui para vocês essa parte, ó. A divisão de fração é uma multiplicação disfarçada. Multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Ou seja, aqui a gente fez a mesma coisa, ó. O 5 estava embaixo, ou o 5 estava em cima, e ele foi para baixo. E o 7 estava embaixo, e ele foi para cima. Então, assim, a gente vê que a divisão é uma multiplicação disfarçada. Eu vou preencher tudinho para vocês, e aí eu envio lá no Moodle, tá bom? Último pedacinho do nosso mapa, que é o quê? O produto e a divisão. O produto que é a multiplicação e a divisão. Nosso mapa está completinho. Vimos tudo sobre fração, tanto de definição, de operação, de relações com decimais, de frações equivalentes, de classificação. Então, vocês já sabem a grande parte. Qualquer dúvida, mandem lá no grupo, ou então mandem para os padrinhos de vocês, ou para mim. Meu número está lá no grupo também, tá bom? Valeu, meu povo! Façam a lição de casa, a gente vai postar lá no grupo. Bebam água, estejam com o galão de vocês perto. E partiu a aula de sociocultural. Eu só esqueci quem... É a Mônica? Não, bom dia.